Olá, pessoal, nós estamos ao vivo. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Estão preparados hoje para a imersão? Vou explodir a cabeça de vocês de tanta informação por aqui hoje. Vamos começar, vamos segurar um pouquinho a live, o pessoal vai começar a entrar. Entrei no horário, aqui é pontualidade alemã, o pessoal realmente leva a sério pontualidade por aqui. Mas vamos segurar um pouquinho, vamos se conhecer enquanto o pessoal ainda está entrando, enquanto o pessoal ainda está chegando. Coloquem aí no chat de onde vocês são. Vamos ver, começar a bater um papo com o pessoal. Já temos 19 pessoas. O pessoal tá aí. A Jaque foi a primeira. Se você for tão aplicada desse jeito nas aulas, eu vou ficar feliz com você, hein, Jaque? Vamos lá. Pessoal de Belém, Salvador. Rapaz, Sorriso, Mato Grosso. Opa, o Israel aí. Douglas, interior. Que cidade do interior, Douglas? Praia Grande. Tempo bom, hein? Eu era de São Paulo. Vira e mexe, ia pra Praia Grande, dava para se divertir, viu? Eu acredito, Jaque, eu acredito que você é assim. O pessoal tá animado hoje, estão interagindo. Pato de Minas. Fantástico. E aí, pessoal, vocês estão preparados? Aí no Brasil agora são exatamente 7 horas. Aqui, eu hoje estou na Espanha, são 11 horas da noite. A gente faz o que faz, hein? Mas faz acontecer. 11 horas da noite, vamos lá. Amanhã, segunda-feira, todo mundo pegando no batente. Americana, Palmas, Tocantins, São José dos Campos. Já estive também em São José, cidade muito bonita, maravilhosa. Tá certo, pessoal. 26 pessoas e crescendo. Vamos segurar aqui até as 7h05. Na 7h05 eu já viro os slides, a gente já começa a dar uma fritada no cérebro, já começa a ir para cima aí do conteúdo. E vocês aí, hein? Eu tô aqui no YouTube e estou aqui no Instagram. Você do Instagram, corre lá pro YouTube, porque daqui a pouco eu vou fechar. Essa é uma sala privada, só para quem está lá no nosso grupo oficial do WhatsApp e também acompanhando a gente pelo YouTube. Então fica por aí, mas daqui a pouco eu vou fechar por aqui, hein? Então acorda, vamos lá, não perde não. Portugal, rapaz, a gente está do lado, hein? Eu estou aqui na fronteira da Espanha com Porto e, cara, meu coração tá virando português, viu? Me trouxeram para essas bandas de cá e, cara, tá ficando difícil de ir embora. Toda vez que eu tô indo para Berlim, é um choque, hein, para voltar. Portugal, vamos lá, galera, quase na hora. E vocês estão preparados? Hoje, qual é a maior dúvida de vocês? Começa a colocar aí também. O que vocês esperam aí da nossa live? Da nossa imersão? Douglas está empolgadíssimo, já está mandando foguetão. É isso aí, Douglas. Antigamente a gente podia falar, foguete não dá ré, mas agora o senhor Elon Musk fez questão de desmentir isso, hein? Bora! Porto, Vitor Padilha, Vitor, eu acho que semana que vem eu tô pelo Porto, hein? Bora tomar aquela cerveja. Falaram da francesinha, já faz um ano e meio que eu vim para cá, eu nunca provei a francesinha do Porto. Falaram que é uma coisa do outro mundo. Preciso provar, hein? O pessoal aqui da Europa tá em peso também, hein? Isso para mim é novidade. Por quê? Toda a parte de divulgação, para chegar até vocês, eu fiz muito no Brasil. Cara, fui muito fundo, trabalhando em cima da divulgação, e aí foi uma surpresa para mim, tá vindo o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, cara, meu coração chega a bater mais forte. Mas vamos lá. Recomenda a francesinha do Porto, muito bom, cara. Todo mundo fala, só que eu tenho medo, né? Eu lembro de comer ou no café da manhã ou na janta. Cara, se eu comer desse jeito, eu morro. Depois eu fico me virando. Ok. Mercado, legal. Aí, o Emanuel já começou a soltar. Vamos lá, pessoal. Coloquem aí quais são as dúvidas que você espera
sanar, que você espera resolver aqui na imersão, porque a gente vai bater em cima delas. E eu sabendo de vocês, eu posso direcionar alguns conteúdos também, tá? O conteúdo de hoje está fantástico. Passei uma semana junto com a equipe preparando, mas finalizamos no segundo tempo já, quase ali, ó, cara do gol. Acabamos de terminar a parte das aulas e a gente já vai começar com elas. Aí, ó, 34 pessoas, beleza, vamos lá. Como eu falei, nós somos pontuais. Agora, para vocês aí do Instagram, vejo vocês, espero que vocês vão para o YouTube, te vejo lá. Abraços. Legal, pessoal. Deixa eu virar aqui. Ah, que lindo, hein? Vamos lá. Imersão do zero especialista AWS. Aqui é onde a sua jornada começa. Se você está aqui num domingo à noite, você já faz parte da minoria, cara, porque muitas pessoas não fazem um esforço, querem algo, querem chegar em algum lugar, mas eles não fazem um esforço para chegar lá. Então, se você está aqui, você já deu o primeiro passo, tá bom? Vamos lá, galera. Só um minutinho. Tela. Perfeito. Brincamos aí no início, conversamos bastante, então eu já suponho que a imagem e o som está muito bom, correto? Mandem aí, por favor, fala se está chegando bem, como é que está chegando para vocês. Não, lembrem, hein, a transmissão ela é feita em alta qualidade HD, 4K. Aí no navegador de vocês, na engrenagem, vocês podem aumentar a qualidade da imagem e do som, tá bom? Vamos lá, Neto. Chegou agora. Boa, Bahia. Tá bom. Pessoal, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Nós temos muito cuidado com a segurança, tanto a nossa quanto dos nossos ouvintes, do pessoal que está aí do outro lado, do pessoal que está na imersão. Então, só para vocês saberem, quem pode mandar qualquer mensagem para você diretamente, falando qualquer coisa, nos nossos grupos do WhatsApp, são esses números, tá? O Fanático Fortec, que é esse cara que vos fala, lindo, que tem uma beleza espanhola, gosta de enganar, né? O Israel, que faz parte da equipe, está trabalhando aí com a gente. A Carol, essa menina linda, dá uma olhada. Ela trabalha no nosso suporte, também trabalha na parte comercial. A Pichuquinha, ela não faz aqui parte da equipe diretamente com o número de atendimento com vocês, mas ela é minha coprodutora e ajudou a preparar todo esse material para você, preparar toda essa imersão e tudo aquilo que ainda está por vir. Então, a equipe que fez tudo isso acontecer está na sua frente. Muito obrigado a todos que fizeram isso. Então, lembrem, questão de segurança, só esses números podem entrar em contato com você. Nenhum outro, nenhum mais, ok? Bora! Ok. Aqui é onde tudo começa. Conheço seu mentor. Meu nome é Rodrigo Marins, eu estou na Europa há cerca de 6 anos, daqui a pouco completa 7. Eu comecei a minha jornada como pedreiro, como panfleteiro aos 17 anos e também tive a sorte de ser pai aos 17 anos. Foi uma brincadeira com a sorte. E o que aconteceu? Acabei sendo pai. Legal. Com essa jornada, foi um período muito difícil. Vocês vão ver um pouquinho mais da minha história logo mais. E você vai ver que eu tive que tomar decisões na vida. E uma delas, em determinado momento, foi abrir a minha empresa e trabalhar com cloud computing. Mas vocês vão ver que isso não foi uma necessidade, tá? Porque em determinado momento da vida, você começa a pensar como é que você pode sair do outro lado, como é que você pode atingir os seus objetivos e você enfrenta diversos momentos nesse momento. Desculpe, você enfrenta diversos momentos. Se você ver a parte da minha história, que vocês vão conhecer muito mais, você vai ver que eu sempre fui o cara que arrisco, vou atrás, não tenho medo. No final eu tenho sim, tá? Mas eu sou um cara que arrisca. E você vai ver que eu cheguei aqui na Alemanha por vontade de Deus e por vontade própria. Por quê?
eu tinha quinta série, quando eu entrei na área de tecnologia, eu não tinha terminado os meus estudos, mas isso daí eu vou me aprofundar mais para frente, tá bom? Então, neste momento, eu saí de uma grande Big Tech, foi a que me contratou aqui na Alemanha, quando eu fui para a Alemanha, trabalhei por 6 anos, e saí de lá como gerente de infraestrutura global, prestando serviço para mais de 70 países, tá bom? Vou logo falando, logo no início, né? Tem toda a parte das premiações que eu só vou divulgar no último slide, que significa que se você não ficar até o final, você não vai entender, não vai ver quais são as 4, 5 premiações que nós vamos oferecer para todos que estiverem, as premiações que nós vamos oferecer no final dessa imersão, tá bom? Ok, o que nós vamos oferecer? Do que nós vamos falar aqui? Os 4 passos para você sair do zero e se tornar especialista AWS. Eu já quero que você tire da cabeça um monte de objeções, questão de mindset. Vamos mudar esse mindset? Você não precisa falar inglês, não precisa ter faculdade ou ensino médio completo e não precisa possuir, você não precisa ser da área de tecnologia. Então esquece todos esses medos e você vai ver que quando você realmente, quando eu falo sair do zero, é realmente sair do zero, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Tá bom, e qual que vai ser a agenda de hoje? A agenda de hoje, nós vamos começar com a parte de ver e enxergar a oportunidade, planejamento de carreira da AWS, como se preparar para o mercado de trabalho e como ser chamado para a entrevista, tá? Na parte de como se preparar no passo 3, ali a gente vai falar um pouquinho sobre portfólio, vai falar um pouquinho sobre laboratórios. Fiquem por aí, fiquem ligados. Tá bom. A dualidade. O que eu vou falar de dualidade? O meu antes e o meu depois. Quando eu começar a falar desse tópico, você vai ver que quando eu terminar essa sessão, você vai fazer todo sentido, porque eu vou estar falando diretamente com vocês. Olhem isso. Se você olhar, essa primeira imagem, esse Rodrigo, cara, lembra que eu falei com 17 anos, passei muita dificuldade? Eu passei o pior período da minha vida que eu lembre foi comer com a minha família 1 mês de miojo com salsicha, arroz com salsicha, miojo com salsicha, isso porque ainda o cara da vendinha vendia fiado, tá? Foi um período muito difícil e foi onde eu tive que tomar uma decisão na vida, tá? Já se você vê o Rodrigo do lado, pode escolher o restaurante. Essa foto foi tirada num ponto turístico muito famoso na Itália. E foi, assim, a realização de um sonho. Esse Rodrigo de baixo é o que eu falei para ti. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu mal tinha terminado a quinta série. E mesmo assim, com esforço, eu consegui sair do outro lado. Se você ver a foto aqui do lado, como gerente sênior de uma das maiores multinacionais europeias. Na verdade, ela está no mundo inteiro. Só para você ter ideia, ela é dona do Pedido Já, ela foi uma das fundadoras do iFood, e ela é uma das líderes do segmento de entrega de comida. Ah, olha só, pessoal. Eu, bonitão aqui, musculoso, com essa barriguinha de cerveja, estava instalando alguns azulejos ali. Então você pode ver que, cara, tive que trabalhar duro para na foto seguinte tá ali sentado. Eu estava foi há umas 2, 3 semanas atrás, eu sentadinho aqui bonitinho no lounge, aqui não, foi num lounge lá de Berlim, esperando o meu voo, comendo. Cara, foi fantástico, porque ali é tudo gratuito, porque eu tive acesso à área VIP, tá bom? Olha só esse orelhudo aqui, cara. Deus cuidou de mim, né? Depois que eu fiquei velho. Olha o tamanho dessa cabeça e dessa orelha. Esse Rodrigo teve medo de viver para sempre sua vida escassa. O que é viver sua vida escassa? Em alguns dos meus posts, dos meus seguidores que me acompanham, eu cheguei a falar de, cara, acordar todo dia, ficar contando moeda, no final do mês ter dificuldade. A vida não é isso. Não é isso. Eu sou prova disso e eu vou mostrar para você. Já o Rodrigo do lado, essa foto foi tirada a primeira vez que eu fui para Portugal esquiar. Hoje, eu vou todos os anos para Portugal, porque
as minhas férias não é uma férias de verão. A minha férias predileta é de inverno, e eu saio para esquiar. E o nosso último slide aqui, se eu estiver correto, o Rodrigo que está ali, olha o tamanho da cabeça, cara. A orelha diminuiu só porque a cabeça cresceu, dá uma olhada. Esse Rodrigo entendeu que, cara, eu tinha que tomar decisões, não apostar, não ter medo das incertezas. Eu estava na minha empresa no Brasil. Eu tenho uma empresa, ela ainda está aberta. Essa empresa já faz 20 anos que ela está no mercado. E, cara, trabalhar no mercado brasileiro, ser empresário no mercado brasileiro e trabalhar no mercado brasileiro é complicado. Vários desafios econômicos, governo, entre outras coisas, sempre me colocavam numa posição que, cara, era estresse, eu, cara, tive problema com depressão e por aí vai. Mas se você olhar, o do lado foi numa viagem entre os Alpes suíços e os Alpes franceses com o meu melhor amigo, que nós passamos uma semana fazendo uma Eurotrip. Foram só homens, foram 3, e assim, foi uma coisa muito, muito legal. Como diz a Pichuquinha, foi fantástico. Tá, se você olhar esse Rodrigo há 15 anos atrás, eu fui convidado para palestrar numa faculdade de Brasília. Nesse momento, eu estava palestrando sobre um banco de dados Postgres. Eu já estava um pouquinho melhor ali na vida, e anos depois, 15 anos depois, dá uma olhada, vivendo da AWS, eu consegui ir para Paris, só que sem brincadeira, se você contar nos últimos 1 ano e meio, eu fui para Paris 3 vezes. Tudo isso porque eu saí da minha zona de conforto, eu resolvi estudar e apostar em uma área de qualificação profissional. Legal. Aonde você está? Lembra que eu falei que depois da dualidade eu iria falar diretamente com vocês? Esse é o ponto. O que é falar diretamente com vocês? Imagina uma pessoa que vê... imagina alguém que vê uma pessoa com a perna quebrada e fala assim, pega, põe gesso, põe uma tala, amarra ali. Cara, mas essa pessoa ela não é médica. Que experiência ela teve? Como é que ela pode falar essas coisas se ela nunca teve experiência por ali? Ela não é médica, não teve experiência. Por que eu tô te falando isso? Várias pessoas na internet, ou até mesmo ao seu redor, sempre são conselheiras, mas elas nunca fizeram nada na vida. Elas nunca tiveram uma realização. Então, para você que está aqui agora, que está perdido, não sabe para onde começar, quer mudar, quer ter qualidade de vida, dar uma boa qualidade de vida para sua família, não sabe como passar em entrevista, quer liberdade geográfica. Olha só, eu estou na Espanha fazendo isso hoje. Há 2 dias atrás eu estava onde? Na praia fazendo conteúdo para vocês. E para você também que quer aumentar a renda, eu tenho a solução para você. Eu sei como falar para você, como ensinar você a sair daí. Por quê? Você viu ali na dualidade, eu comecei lá de baixo, eu vim lá de baixo. Então, quem tem experiência de vida, quem já passou, só quem tem isso sabe dizer como fazer para que você chegue aonde você quer. Legal. Pessoal, se vocês derem uma olhada, o primeiro passo, enxergar a oportunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a AWS, mas antes de falar da AWS, eu vou colocar vocês todos no mesmo patamar, porque alguns sabem, alguns são da área de TI, outros não são. Então, vamos começar com o básico. O que é cloud? Cara, cloud nada mais é do que um galpão gigante, cheio de supercomputadores lá dentro. Esse galpão ganhou o nome bonitinho de Cloud Computer, que nada mais é do que computador na nuvem. Nada mais é de computadores que não estão na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua empresa, e estão lá fora, na nuvem, em galpões. Nesse caso, eu peguei esses galpões aqui, que são da AWS. Então, você pode ver que são galpões gigantescos, com supercomputadores. Então, quando falar Cloud Computer, é só isso. Computadores que estão em um galpão, aonde são guardados, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se já está aqui, aonde são guardados aplicações como iFood, bancos como Unibanco guardam suas aplicações lá dentro,
a parte do Mercado Livre. Então, o que acontece? Trabalhar com cloud, hospedar os seus aplicativos, seus arquivos, por exemplo, da Google Cloud, o seu e-mail, está tudo na nuvem, que nada mais estão dentro desses galpões. E aí eu vou para o próximo passo, que é, por que a AWS? Cara, é muito fácil responder essa pergunta, porque a AWS é a maior plataforma cloud do planeta. O que isso significa? Que ela a AWS, a Amazon, é a empresa que mais tem galpões ao redor do mundo, com supercomputadores, e ela só cresce. Por quê? Se você olhar aqui, esse ano, ela começou a fazer um investimento só no Brasil de 10 bilhões para expandir a infraestrutura. Então eu pergunto para você, por que a AWS? Por que escolher esse ramo? Se você olhar aqui embaixo, grandes empresas como iFood, Unibanco, AWS, Mercado Livre, eles utilizam a plataforma AWS. Então, se você olhar, não é pouca coisa. Ela é líder de mercado. Premiações, de novo, galera, eu vou bater nesse ponto. Fiquem até o final, porque tem premiações que você não acredita. E no final, tem a premiação secreta. Cara, eu nunca vi ninguém fazer dessa premiação na internet. Você vai ver. Tá bom. Planejamento de carreira. Vamos lá. Defina o seu objetivo, crie um plano de ação claro, prático, para você alcançar as suas metas. Legal. Antes de eu falar como você criar, como saber os seus objetivos, vamos lá. Pega esse slide e olha lá embaixo. Aqui embaixo, infraestrutura. Primeira coisa, eu tenho que saber, e você tem que saber, se o que você imagina é realidade. Tudo na infraestrutura, tudo na AWS começa pelo básico, tá? Se você for olhar na documentação, as certificações, o pessoal fala lá no foundation, na fundação. Então, imagina aqui embaixo, ó, por onde você tem que começar? É claro, não tem por onde correr, você vai começar aqui por baixo. Você tem que começar por conhecer as principais funcionalidades da AWS. Qual que é a maior das funcionalidades? Servidores, não é? Então, você tem que começar a aprender pelo básico. Servidores, redes, zonas de disponibilidade, que nada mais é onde estão esses armazéns, quais os locais, onde estão a parte de redes, banco de dados. Essa parte é muito importante você entender, porque é aqui onde você inicia. Muitas pessoas que responderam a pesquisa de satisfação mostraram lá que não sabe por onde começar. E falam assim, tá, eu não sei como começar e para onde eu devo ir. Vamos lá. Já que agora você sabe por onde você tem que começar, que é pelo básico, imagina o seguinte, depois que você aprendeu o básico, você vai saber o que você gosta e o que você não gosta, certo? Então, uma vez que você saiu do básico, ou você vai fazer aí o seu planejamento a médio e longo prazo, imagina o seguinte, eu gosto de trabalhar com aplicações, software. Eu gosto de trabalhar com seguranças e firewall, com redes de computadores. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez que você começa do básico, você vai subindo. E quando você vai subindo, você pode definir para que caminho você quer seguir. Você vai entender um pouquinho mais agora. Legal. Mostrei para você lá embaixo, né? O primeiro nível, o básico, redes, computadores, o foundation. Se você fosse basear em estudo, baseado em certificação, o que vai acontecer? Você vai começar com Cloud Practitioner. E eu vou deixar bem claro aqui. Escutem bem isso. Eu não estou falando para vocês estudarem para certificação. Eu estou falando que se você for estudar baseado na descrição da certificação, certificação 1, que é certificação básica, você estuda isso, 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 isso e isso. O que vai acontecer? Você vai adquirir o conhecimento, e isso seria o checklist de como e o que você tem que estudar, tá bom? Essa é o segmento de estudo baseado em certificação. Uma vez que você pega esse segmento de estudo, você está estudando sozinho, lembra? Você está querendo estudar, iniciar, e você está indo por essa jornada sozinho. Se inicia com
esses caminhos criados pela AWS. Todas essas imagens que você está vendo aqui, esses símbolos, são certificações, e cada certificação dessa, ela fala o que você tem que aprender. E lembra, o título dessa imersão é Do Zero a Especialista AWS. Então, o zero é aqui, fundamental. Se você for pelo caminho da AWS, qual que é o próximo passo? Você ir para o nível associado. Não é ser associado, ser sócio, não. É você ter o nível de conhecimento para tirar para chegar a esse nível de conhecimento ou de certificação. Então, você pode ver que no nível básico, você pode começar a estudar por duas vertentes. Quando você estudou, lembra que quando você chegou aqui, ó, você começou estudando aqui, você começou subindo. Aí, na hora que você vai subindo, você pode ir por um caminho, pode ir por outro, pode ir em frente. Esses caminhos são o quê? Você pode escolher por ir trabalhar com redes, trabalhar com configurações, trabalhar com computação, com aplicações. Então, se você olhar aqui, saiu do básico, eu escolho trabalhar com Solution Architect. Nada mais é do que o engenheiro, o arquiteto, que vai desenhar como a infraestrutura, como todas as aplicações vão ser implementadas, tá? Então, já começou do zero, tá subindo para o especialista. Antes de chegar no especialista, você tem que passar pelo associado. Depois do associado, você vai chegar no nível profissional. O que é esse nível profissional? São outros níveis que você tem que ter um estudo mais aprofundado para conseguir chegar aqui nesse nível. Só que lembra, eu estou colocando aqui bem claro em cima, caminho de estudo baseado em certificação, porque se você estiver sozinho, o beabá é entrar na documentação, ver o que pede dentro dessa certificação. Não estou falando para você tirar a certificação, mas para você ver o conteúdo lá dentro, estudar o conteúdo. Só que lembra, pessoal, eu até vou abrir, deixa eu ver se está aqui. Só um segundo que eu vou abrir um parênteses aqui. Certificação. Qual que é a grande falha da certificação? Eu vou falar aqui e vou falar um pouquinho mais lá para frente. Dá só uma olhada aqui. Se vocês olharem aqui, certificação é assim, ó. Eu vou estudar para certificação. Olha aqui. Aqui tem eu achei uma documentação, aqui no caso é o GitHub, com instrução de como você tirar a primeira certificação AWS. E de novo, eu não estou falando para você tirar a certificação, mas aqui tem um caminho de estudo, não é? Aí ele vai falar, introdução, o que é nuvem, o que escolher uma região e o que é a certificação. Você vai vir aqui, ó, e vai falar assim, o que é free tier? Aí vai ter lá, deixa eu pegar um outro aqui, o que é EC2? Aí você decora aqui, EC2 é isso, blá, 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 blá. Quando você vai tirar a certificação, o que vai acontecer? É certo ou errado. O que é EC2? Opção 1, opção 2, opção 3. Guardem isso. Isso é estudar para se tirar a certificação. Decoreba, vê a opção e checa, e escolhe. Vamos voltar, porque isso daqui é o conteúdo que eu vou lá na frente falar contigo, mas quando eu falo caminho de estudo e certificação, não é certificação, mas é para você pegar aquelas perguntinhas e aprender ela. Tá bom. Saiu do profissional, chegou finalmente ao especialista. Nesse nível de especialista, o que vai acontecer? Você vai pegar e você já vai estar ali no nível de senioridade, você já precisa ter alguns anos de mercado. E, cara, quando você chega nesse nível, é um nível de muito privilégio, tá? Eu vou te falar um pouquinho mais. Qual que é o título dessa imersão? Do zero ao especialista. Para aquelas pessoas que colocaram lá na pesquisa, eu não sei como começar e quais os passos devo tomar, eu expliquei detalhadamente para você aqui. Você começa lá do practitioner, vai subindo baseado na certificação, até chegar à especialidade. Cada brasão desse tem uma série de estudos, tem uma série de perguntas e coisas que você deve aprender. Então, do practitioner ao especialista, você já sabe o que fazer, mas olha só isso, vamos continuar. O que vai acontecer? Aqui, eu falei para você, caminho de estudo baseado em certificação. Aqui é uma outra visão de uma pessoa que começa em qualquer área. Ela começa como júnior,
como júnior, como trainee, e ela vai subindo. Então, se você olhar, esse daqui é o caminho normal. Eu não estou falando de certificação, aqui eu estou falando do flow de carreira. Conforme você vai crescendo, pegando experiência, é isso daqui que vai acontecer com você. Você vai começar em qualquer área que você escolha com o foundation, com a fundação, no caso aqui é o practitioner. Depois você vai para o associate, né, que ali já vai estar indo ali para um pleno, mais ou menos. Você pode escolher algumas áreas, continua para o professional, até chegar no especialista. Esse é o caminho, é o flow que as pessoas seguem. Pessoa não, que a sua carreira segue naturalmente quando você começa a estudar e aprender. Tá bom. Agora, com tudo isso que eu te falei, estudo baseado na certificação, eu vou mostrar para você uma outra coisa que vocês, provavelmente, que não são da área, não conhecem. Se preparem. Legal. Porque um mundo que se abre para sua frente. Tá vendo aqui, Cloud Practitioner? É o básico, é aquele primeiro nível que eu falei para você, é onde você tem que começar a estudar. Esse Cloud Practitioner, ele está em todos os cargos que você vai ver aqui. Então, imagine o seguinte, você começou a estudar uma nova área, AWS. A AWS, ela criou alguns cargos que se chamam Solution Architect, arquiteto de aplicações. Então, quando você pega e começa a estudar e começa a escolher para onde você quer ir, você vai fazendo isso daqui. Até chegar no especialista, E aqui eu trouxe para você ter uma ideia, só a parâmetro de curiosidade, quanto que no mercado brasileiro um arquiteto está ganhando em média. Lembrando, eu peguei isso da Glassdoor, esse site, como é que ele funciona para falar, um arquiteto de aplicações ganham 13 mil. É que pessoas que já são da área entram nesse Glassdoor e cadastram eles lá, e se cadastram e falam, meu salário é tanto. Só que o Glassdoor não mostra o nome das pessoas, mas mostra as pesquisas respondidas. Então, para você ter ideia, Solution Architect ganha numa média de 13 mil reais por mês. Arquiteto de aplicações, olha lá, de 7.600 a 13 mil. Mais um pouquinho. Engenheiro de redes, uma média de 11 mil reais. Pessoal, lembrando, isso daqui, eu estou colocando as fontes aqui para vocês verem que são informações reais. E eu posso falar para você o seguinte, esses ainda não são os melhores salários, tá? Porque eles pegam média. Se você for um bom profissional, você vai ganhar muito mais que isso. Eu vou mostrar para você lá na frente. Mais um pouquinho, engenheiro de segurança em nuvem, quais são os salários, como é que você pode estudar, lembra o caminho de estudo? E eu volto a lembrar, caminho de estudo que você está escolhendo aqui, você está escolhendo sozinho, você sabe, essa jornada, você começou a galgar ela sozinha, você não sabia para onde ir, você não sabia quais eram os próximos passos, então hoje eu sou o seu mentor, eu estou te explicando como chegar lá, e estou te dando uma perspectiva de futuro para você saber, se eu for por esse caminho, eu tenho chances, eu vou ter um bom salário, eu vou ter liberdade geográfica, eu vou dar uma melhor qualidade de vida, tudo isso se resume ao quê? A quanto você vai ganhar. Então, eu também estou trazendo os valores aqui, para você estar bem dentro para fazer a definição dos seus objetivos. Legal, deixa eu ver aqui quantos minutos a gente tá. Legal, passou bem rápido. Tá passando bem rápido, vou dar uma aceleradinha, pessoal. Só um segundinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Legal. Mas tá bom, mais vagas. Lembrando, pessoal, tá vendo toda essas vagas aqui? Não é vagas, todos esses cargos, tudo isso são cargos que quando você começa na AWS, começa a estudar Cloud Computer, são vagas que você vai procurar no mercado, são cargos que você vai procurar vagas no mercado, vai procurar lá no LinkedIn, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho disso. Vou acelerar um pouco porque a gente tem bastante coisa. Aqui, de novo, pessoal, lembra que eu falei que você vai começar pelo básico, Cloud Practitioner? Qualquer cargo na área AWS que você vai começar, dá uma olhada, tudo é pelo básico, tá vendo? Todo é Cloud Practitioner aqui. Então, não pense, não é complicado, só dê o primeiro passo, pelo básico.
Legal. Lembra desse slide? Vamos lá. Aonde você está e para onde você quer ir? Você está aqui embaixo hoje. É aqui que você está. Se você vai começar agora do zero, é aqui que você está. E para onde você quer ir? Legal. Eu mostrei para você aqui. Eu mostrei para você aqui alguns cargos, certo? Esses cargos aqui são cargos para você tirar certificação. Então quer dizer que se você for querer ser um engenheiro de cadê você? Se você for querer ser um engenheiro de desenvolvimento de software, você precisa tirar essas certificações aqui. Isso é baseado em certificações, mas quando você começar aqui do básico, tiver ali com seus 3 meses, 3, 4, 5, 6 meses, olha como o mundo se abre para você. Trouxe aqui cargos iniciantes na AWS. Eu só trouxe alguns, tá? Eu trouxe uma média de 100 para iniciantes. Para você entender que a partir do momento que você entendeu o básico, você já está apto a trabalhar nessas posições. Estagiário de configurações de VPC, estagiário de automação cloud, analista de suporte cloud. O que é analista de suporte cloud? Criar usuário, deletar usuário, olhar se a aplicação está em pé. São várias coisas. Então, a partir do momento que você começou do zero, 3 meses, 6 meses, você já está apto a entrar no mercado. Olha a quantidade de cargos que eu trouxe para vocês. Eu tive que cortar, tá? Aí vamos falar que depois de 1 ano que você está trabalhando, 6 meses você entrou no mercado de trabalho. 3 a 6 meses você entrou no mercado de trabalho como júnior, como um trainee, como estagiário. Depois disso, a partir do 1º ano, você já vai para cargos intermediários. Aí a coisa começa a ficar melhor. Por quê? Cara, grana, você começa a ganhar melhor. E lembrando, hein, para aqueles que gostam de liberdade geográfica, a AWS é o que há. Por quê? Você pode trabalhar do Brasil, depois eu vou falar para você sobre isso. Você pode trabalhar do Brasil para qualquer lugar do mundo, ou de São Paulo trabalhar para Bahia, ou de Bahia para trabalhar para São Paulo. Quer trabalhar que nem eu que estou aqui hoje, rodando pela Europa, você consegue trabalhar, porque lembra? Tudo fica na nuvem e você acessa remotamente. Então tem várias vagas de trabalho nessa área, com essa liberdade. Legal. Pessoal, iniciante do zero ao engenheiro AWS. Quando você vai subindo, tá aqui. Aqui eu coloquei menos, tá? Só para caber, não ficar muito extenso. Então você vai ver que aqui já começa nível avançado, especialista, e aí tem uma outra vertente, tá? Então você já viu, do zero a especialista, acaba aqui. Uma vez que você sabe como chegar aqui, parte eu te falei, ainda falta mais te falar, depois disso daqui, qual que é o próximo passo? Isso aqui é um bônus, tá? Porque não estava previsto, mas eu falei, vou pôr liderança e gestão. Por que liderança e gestão? Hoje, por exemplo, já estou há anos anos no mercado de trabalho cloud, eu já fui diretor, eu já fui gerente, meu último foi gerente sênior de infraestrutura para 70 países. Então, o que acontece? Você ainda pode ir para a área executiva, tá? Depois que você passou por tudo isso. Você pode escolher, continua aqui ou vai para a área executiva. Tá. Muitas pessoas estavam com dificuldade. Quais são os primeiros passos para onde ir? Esse daqui é o roadmap que eu vou entregar para vocês. Eu já entreguei, né, parte do roadmap. Essa apresentação é um roadmap que eu vou entregar lá para vocês. Mas eu criei aqui um mind map para você dar uma olhada. Deixa eu ver aqui como eu vou aumentar. Só um minuto. Não é aqui, tá? Ah, está aqui embaixo. Só deixa eu voltar ao normal. Só um segundo, pessoal. Dá uma olhada nisso daqui. Então, a partir do momento que você começa a carreira em nuvem, por onde eu começo? Vai começar pelo nível básico, nível iniciante. Eu coloquei aqui só umas caixinhas para você entender. O que eu faço no nível iniciante? Você geralmente vai trabalhar com coisas básicas de infraestrutura e redes. Técnico de suporte em nuvem. Vai trabalhar na solução e auxiliando os usuários. Eu coloquei aqui alguns cargos e o que eles fazem aqui embaixo. Coloquei para níveis iniciantes, nível analista, suporte técnico, várias descrições,
funções específicas dentro do cloud. Por que isso daqui? Porque aqui você vai ter um pouquinho mais de conhecimento falando, tá, o que esse cara faz? Aqui você vai ficar sabendo. Nesse aqui não roadmap, aqui nesse mind map, você vai ter um pouquinho mais de informações. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, de novo, vamos lá. Não saiam. As premiações estão no final. Eu vou falar para vocês a premiação secreta de novo. Ninguém nunca viu nada disso. E assim, são várias premiações. Bora. Tá bom, daqui para frente, pessoal, a coisa vai ficar feia para vocês, tá bom? Porque eu vou falar tanto conteúdo para vocês, eu vou falar tanta informações para vocês, anotem, peguem a caneta e anotem isso. Eu vou falar ao mesmo tempo de como se preparar e de como ser chamado para entrevista. Bora. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Tá bom, tenho 20 minutos. Vamos fritar o cérebro. Eu vou fazer questão de fazer sua cachola agora, fazer bum. Tá bom. Eu vou pegar aqui. Eu tô com o Juquinha aqui, eu ainda vou apresentar nos stories para você o Juquinha. Lembra que tudo que eu vim falando para vocês aqui foi baseado em certificação, o caminho de estudo? Eu vou mostrar agora para vocês o que acontece com quem estuda para tirar certificação ou quem estuda sem ter toda a parte ali de laboratórios. Vamos lá. Essa pessoa, eu fui na internet pegar meu LinkedIn bomba. Desculpa, galera. Vamos lá. Essa pessoa, ela colocou na descrição dela Cloud Practitioner. Aí você vai lá e fala assim, tá bom, o que ela faz? Trainee na Accenture. Accenture é uma multinacional, tá? Uma grande empresa. Mas dá uma olhada. Só tem isso. Trainee de Cloud Practitioner. Só tem isso. Aqui eu começo a enxergar o quanto imaturo e falta de conhecimento essa pessoa tem para se colocar no mercado de trabalho. Lembra como você se prepara e como você coloca no mercado de trabalho? Uma coisa importante para vocês saberem é o seguinte, nessa última empresa, eu era responsável por uma equipe global. Era responsável por contratar as pessoas. Quando eu precisava de alguém, eu chegava e falava, diretor, eu preciso de tantas pessoas, tá aprovado, pode contratar. Aí eu ia lá, fazia a descrição do que essa pessoa ia fazer, entregava essa descrição pro RH, o RH falava, beleza, tá dentro dos padrões da empresa, tá dentro das leis, beleza. Ela entregava isso na mão do recruiter. O recruiter, por sua vez, pegava essa descrição técnica, lembra, ó, recruiter, que é pessoal do RH, descrição técnica, e ia procurar no mercado. Um recruiter sabe o que é cloud computer? Um recruiter sabe o que é DevOps? Não, eles não sabem. Então, eles vão basear nessa descrição. Você vai ver por que eu estou te falando isso. Então, o que eu quis colocar aqui? A minha autoridade em saber o processo do começo ao final. Vamos lá. Uma vez dito isso para você, olha só essa pessoa. Se uma recruiter chegasse e colocasse, eu preciso de um aluno, não, de uma pessoa que tem a certificação Cloud Practitioner. Cara, ela nunca ia chegar aqui. Por quê? Não tem nada descrito, não tem nada falando sobre isso. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa, tá? Olha só isso. Isso daqui, quando eu vi, fiquei um pouquinho surpreso. Eu vou mostrar para você. DevOps AWS Cloud. Olha a quantidade de certificado que esse cara tem. Esse, beleza, foi lá, estudou, mas ele estudou para tirar a certificação e tirou a certificação. Agora imagina o seguinte. Eu chego aqui, cadê a descrição, cara, do que ele faz, do que ele deixou de fazer? Então, se você olhar, muitas pessoas, quando estudam, só estudam decoreba, decoreba para tirar a certificação, ou só estuda no papel ou em casa sozinho, o que vai acontecer? Eles só estudaram pergunta-resposta, pergunta-resposta. Eles não têm nada para colocar aqui. Qual o projeto que eles colocaram? Qual o portfólio que eles criaram? O que é o portfólio? Vários laboratórios, por exemplo, que ele colocou, implementou, e essa experiência vai dar uma série de informações aqui. Quer ver como? Olha isso. Então, se você olhar aqui,
Esse cara tem várias certificações, mas aqui nesse momento ele não colocou nada. Essa pessoa aqui, ela está começando agora e ela não tem nada para colocar, não tem experiência. Ela só estudou e foi para o mercado. Agora, olha isso daqui. Vamos pegar esse cara aqui. Lindo, né? Galã europeu. Quem dera. Vamos lá. Vou pegar como exemplo. Esse daqui é o meu LinkedIn, galera. Eu vou pegar como exemplo um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Deixa eu procurar por aqui. RANET. Esse trabalho aqui eu tive a sorte, pessoal. Eu já trabalhava com algumas coisas de tecnologia, de informática, mas essa empresa ela me contratou como sênior, mas sem eu saber nada, sem saber nada de cloud, uma série de outras coisas. Um monte de coisas que ela utilizava eu não sabia. Então, eu dei sorte, porque eu era pago muito bem, só que o meu nível de conhecimento era lá embaixo. Só o que acontecia? Eu estava na empresa, eles estavam me pagando, eu era registrado, ele chegava e falava assim, Rodrigo, tá vendo aqui essa documentação? Pega isso e implementa. Aí eu ia lá, pegava isso e começava. Implementar um servidor. Implementei, o servidor subiu. Coloca o banco de dados para salvar as informações. Eu apaguei o servidor. Então, eles me pagaram para erros e acertos. Mas lembra disso. Eu estava sendo pago, eu estava dentro de uma empresa. E quando eles me deram essa oportunidade, eu fui aprendendo, fazendo meus laboratórios lá dentro e fui definindo o que eu aprendia. Então, qual que é o grande problema desse pessoal que não tem essa mentoria, desse pessoal que não entende, não tem alguém para guiar eles ali? Quando eles vão para o mercado, acontece isso daqui. Se essa pessoa aqui tivesse passado por mentorias, tivesse feito laboratórios, que nem meus alunos fazem, dá só uma olhada. Eles teriam várias coisas para colocar. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença de você estar dentro da minha mentoria, de você estar fazendo todos os laboratórios, tá? Teve aula ao vivo, legal. Pessoal, ensinei a aula ao vivo. Agora pega esse projeto, que é um laboratório, e implementa. A gente está na sala de aula. Você vai, aprende, erra, mas você vai sair do outro lado, certo? Aqui é laboratório. Agora imagina assim, eu tenho uma empresa no Brasil, eu chego para você, João, pega esse laboratório, agora a gente está dentro da empresa, estou te pagando, pega essa documentação e implementa. Só que você não tem conhecimento. Você não vai começar do zero a fazer a implementação, não vai aprender lá e vai sair do outro lado? Então, qual que é a diferença de você estar dentro de uma empresa e você estar dentro de uma mentoria, dentro de laboratórios? Não é nenhuma, porque as duas você vai aprender na prática a implantar, vai colocar a mão na massa e vai sair do outro lado. E aí, qual que é a diferença de quem vai pelo caminho de certificação, tirar certificação? Quando vai para a entrevista, o gerentão vai chegar assim, legal, junto com a equipe técnica. Tem mais 2 cabeças grandes do meu lado, que eles são técnicos, são meus funcionários. Aí eu passo as perguntas para ele, tá legal. Aí chego e falo, tá, você tirou várias certificações, tirei. Legal. Aí meu pessoal técnico fala, tá, então me fala assim, profundamente, qual a experiência que você tem? Nenhuma. Só estudei para certificação. Tá, qual que é o seu portfólio? Nenhum. Cara, qual é a sua experiência na prática? Eu não tenho nenhuma. Aí você vai dançar. Porque entre a pessoa que estudou para certificação e entre, por exemplo, os mentorados que fazem laboratório, os mentorados colocaram a mão na massa. E agora começa a grande jogada. Dá só uma olhada nisso, vou explodir a cabeça de vocês. Imaginem que vocês estão num grupo de mentorados, tem vários laboratórios, vou dar um exemplo da minha mentoria. Tem vários laboratórios e cada semana eu tenho a aula online e o laboratório. Aí no laboratório, você vai lá e implementa esse laboratório. Eu vou pegar e vou falar assim, alunos, esse laboratório que você fez, vocês implementaram isso, essas são as palavras-chave. Coloquem isso no LinkedIn de vocês. Aí vocês vão chegar lá e vão colocar aqui no LinkedIn de vocês, primeiro laboratório. Segundo laboratório. Terceiro, quando você for ver, o LinkedIn de vocês vai estar assim. Legal. Primeiro ponto que vocês já aprenderam aqui, como fazer parte da estruturação do seu LinkedIn. Você precisa colocar laboratórios, portfólios que vocês fazem no seu LinkedIn, porque
Agora, eu vou mostrar para vocês como se colocar no mercado de trabalho. Então, você já sabe, fizemos vários laboratórios na mentoria, tá todos os laboratórios lá, colocou todos esses laboratórios descritos aqui. Qual que é o próximo passo para você que quer se colocar no mercado? Esse aqui é o próximo passo, dá uma olhada. Fui lá, coloquei todo, montei meu LinkedIn, coloquei vários laboratórios, tem várias descrições com palavras-chave. Lembra que eu falei para você? Eu era responsável por criar as vagas de trabalho dentro da empresa, então eu sei o que é importante, quais as palavras-chave. Você vai depois que você fizer o laboratório, eu sei quais palavras-chave dá para você e você colocar no seu LinkedIn. Por quê? Quando um recruiter chegar aqui e colocar uma palavra-chave, ele tem que chegar em você. Você acha que é o seguinte, é muito mais fácil eu chegar. Vou dar um exemplo. Imagina que eu fosse agora um practitioner. Tivesse lá, bonitinho, fiz os laboratórios, tudo bonitinho. Tem várias descrições aqui com palavras-chave boas. Quem tem mais chance de aparecer quando o recruiter for procurar aqui uma pessoa para uma vaga na empresa dela? Esse cara aqui, que tem descrições fantásticas e laboratórios na prática, ou essa pessoa aqui que fez o mesmo, está iniciando a carreira, mas ela não tem um mentor, não tem ninguém para ajudar ela. Dá uma olhada, ela não se coloca no mercado. E agora vem a cereja do bolo. Imagina você tá lá fazendo, toda semana, você está fazendo os laboratórios, toda semana você está colocando aqui, ó, bonitinho, várias, toda semana você coloca. Aí, qual que é o próximo passo? Uma vez que você fez o seu LinkedIn, na mentoria, geralmente, eu ajudo a galera a formatar como é que tem que ser, o que é importante, o que não é, e coloca esse LinkedIn online. Depois você começa a fazer os laboratórios, tudo bonitinho, começa a colocar as descrições. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai colocar assim, ó, recruiter. No caso, seria RH, tá? No mercado brasileiro, vamos lá, RH. Só um minuto, RH. O que você vai fazer? Seu LinkedIn tá bonitinho, certo? Você tem lá as experiências que o seu mentor deu, várias, só um minuto, pessoal, desculpa. Várias palavras-chave. O que vai acontecer? Você vai chegar aqui, ó, colocar RH recrutador. Vai colocar pessoas e vai começar a conectar com essas pessoas. Por que conectar com essas pessoas? Essas pessoas são os recruiters, que geralmente vão no mercado procurar novas pessoas. E quando eles fazem isso, o que eles fazem? Eles colocam a palavra-chave ali em cima. Mas antes de ir para lá, imagina que você começou a conectar a essas pessoas. Quando ela fala assim, olha só, o João está querendo entrar na minha rede, pediu para mim aceitar ele. Aí ele vai abrir o seu LinkedIn. E nesse momento, você já está se colocando no mercado. Primeira dica de como se colocar no mercado, adicionando os recruiters e fazendo um LinkedIn decente. Agora, dá só uma olhada, quantos recruiters eu tenho no meu LinkedIn? Eu vou colocar, como eu estou no mercado internacional, eu vou colocar só em inglês. Pessoas que são conectadas comigo ou eu sou conectadas com ela. Só de recruiter, 1.200. Então, eu cliquei 1.200 vezes para essas pessoas me aceitarem, e para 1.200 pessoas, eles abriram possivelmente o meu LinkedIn e falaram, nossa, olha o Rodrigo aqui, cara, ele é um bom profissional, vou lembrar dele. Quando tiver uma vaga, poxa, ele pode servir. Ou, olha só, já tem uma vaga para esse cara que está começando agora, para esse trainee ou para esse júnior. E você já pode se colocar. Lembra, você se colocou no mercado. Para você ver, ó, 1.200 recruiters. Se eu colocar aqui Head Hunter, mais 700. Eu posso falar tranquilamente para você que ao redor do mundo eu tenho mais de 3.000 recruiters, headhunters, entre outros, que trabalham na área de RH. Por quê? Olha só que coisa fenomenal. Vou até aqui, ó, fico até oriçado. Se liga nessa. Fez seu LinkedIn, fez os laboratórios, preencheu as informações. Uma vez que você preencheu a informação, começou a adicionar recruta, blá, 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 blá. Ele já viu o seu LinkedIn, porque ele, para te aceitar, ele olha o seu LinkedIn. Você já adicionou todas as pessoas. Aí você lembra, por exemplo, dentro da mentoria que tem as aulas ao vivo, toda semana, e eu passo o conteúdo do que foi feito com as palavras-chave, aí você imagina o seguinte, o Rodrigo
que é o mentorado, foi lá e adicionou. Eu vou falar assim, ô Rodrigo, você fez as aulas, fez o laboratório de semana? Fiz. Então esse daqui é o conteúdo que você tem que colocar no seu LinkedIn. Quando ele vem aqui, ó, e muda uma letra aqui, o que vai acontecer? Lembra que toda semana você faz o laboratório, na mentoria, todo bonitinho? Toda semana você vai vir aqui e colocar uma nova linha. Quando você alterar aqui e dar um salvar, o que vai acontecer é que todos os recruiters que você adicionou no seu LinkedIn vão ver que você mudou alguma coisa e você vai aparecer lá em cima na headline dele. E com isso, o que vai acontecer? Toda semana você está lá batendo. Imagina aqui, ó, essa pessoa aqui. Quando que ela vai aparecer para um recruiter? Nunca. Quantos recruiters ela adicionou? Não faço ideia, mas com esse LinkedIn, cara, ela nunca seria chamada. Você já vai estar aparecendo toda semana durante 3 meses no curso de imersão. Estou dando um exemplo dos meus alunos. Por 3 meses você vai estar colocando coisa ali. Depois que você colocou o LinkedIn, colocou as inscrições, começa a colocar as inscrições todos os meses, você vai estar aparecendo para todos esses recruiters por 3 meses. Qual que é a chance de você não ser contratado? E ó que eu já te dei várias outras dicas. Então, pegou isso, como diz, né? Muita gente odeia o cara, mas outros falam que ele é um gênio. Pegou o código? Vamos lá. Pessoal, beleza. Então, você viu, eu ensinei do zero a especialista AWS, dei algumas cerejinhas de bolo, mostrei para você como estudar, como se colocar, como fazer os laboratórios, como colocar tudo isso no seu LinkedIn, como se colocar no mercado, como chamar a atenção do mercado para você, e aí vem a outra parte, que essa parte é a parte que ninguém te ensina. A vida te ensina, ó, apanhando o que é fazendo as entrevistas, que é uma das partes mais difíceis, porque o que adianta você estudar sozinho, passar por toda essa jornada sozinho, não ter todos esses descritivos para colocar, essa experiência para colocar, e ainda tentar ir fazer entrevista. Chegar lá, você vai sofrer. Estou te falando isso porque uma vez que você, vou dar um exemplo, é um mentorado, você vai ter a outra parte também que ajuda a se preparar para a entrevista. Eu tive algumas pessoas que fizeram mentorias gratuitas, essa é uma mentoria que eu estou passando para vocês, uma mentoria gratuita. Eu tive algumas pessoas que eu ajudei eles se prepararem para as entrevistas. E assim, cara, se você vê como eles estavam preparados e como eles saíram para a entrevista, são pessoas totalmente diferentes, porque isso ninguém te ensina. Comportamento. Tem uma coisa, tá? Vamos lá. Lembra? O cara técnico desenvolveu a vaga, falou, eu quero essa vaga. O RH vai lá e fala, tá, recruiter, vai para o mercado. Quem está lá no mercado procurando não é técnico. Só que você, que está estudando, você é técnico. O que você vai colocar lá? Só termos técnicos. Recruiter ou pessoal da RH sabe o que é infraestrutura? Não sabe. Então, você também tem que estar preparado para se vender, em primeiro de tudo, pro RH, pro recrutador. O recrutador não está olhando a parte técnica, está olhando a parte psicológica, comportamento, e você também tem que se preparar para isso. E é uma das coisas que as pessoas mais erram. Elas se jogam no mercado, por exemplo, totalmente técnico, só que quem procura é o RH, aí não consegue chegar a lugar nenhum. Quando chega em algum lugar, vai fazer entrevista com o RH, não passa. Por quê? Gaguejou, não teve uma postura, entre muitas outras. Vamos voltar aqui, né? Já tô indo lá para baixo. Só deixa eu ver aqui meu tempo. Nossa, tá estourando. Pessoal, vamos lá. Tá. Aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, quando vocês vão sozinho, vocês já sabem o quão difícil vai ser, correto? Agora, quando você vem para a parte de você quer se tornar parte de uma família que vai crescer junto contigo, vou colocar aqui alguns exemplos, por exemplo, se você fosse sozinhos, ou sozinho não, o quanto isso seria para você lá fora, se você fosse procurar ajuda. Dá só uma olhada. Tem pessoas que fazem faculdade 5 anos, quando saem da faculdade, elas ainda começam como júnior.
Uma pessoa que pega uma mentoria, por exemplo, ela sai do zero e daqui 5 anos ela é uma profissional ganhando mais 13, 14 mil reais, enquanto a pessoa que está fazendo faculdade, ela vai sair para ganhar os 2 mil, 3 mil reais. Então, quanto que isso custaria para você se você olhar, se você fosse fazer o bootcamp? 10 mil reais. Se você for fazer faculdade por 4 anos, 80 mil reais. Se você for fazer cursos de 200 a 500 reais por curso. Aqui eu estou falando um pouquinho da minha mentoria, mas um pouquinho mais para frente eu vou te falar mais coisas. Se você olhar, quanto que sairia uma mentoria? Olha só, peguei aqui aleatoriamente um cara no mercado, não se esquece, a gente ia ter premiação, já está quase chegando. Peguei esse cara no mercado e olhei, quanto que ele cobraria? Ele cobra $480 por mês para receber 4 ligações suas, para ser seu mentor, que te dá direito a 4 ligações de 60 minutos. Se você pegar 4 ligações de 60 minutos, olha quanto você vai pagar por mês. 2.900, oferecendo a mentoria para vocês. Eu já falei da mentoria, já falei várias coisas para vocês da parte de como estudar, como sair do outro lado. Mas se você quiser alguém que te ajude, que realmente passou pelo comeu o pão que o diabo amassou, sabe o que é sair do zero, galgar. Eu fiz tudo isso sozinho, mas agora eu estou te convidando a fazer isso comigo. Eu vou te ajudar a chegar do outro lado, a alcançar tudo o que você quer. Tá bom? Eu estou abrindo a minha mentoria agora, tá? Estou abrindo o carrinho. Eu já vou falar para vocês das premiações, porque, cara, é uma coisa do outro mundo, tá? Eu falei do valor de um mentor. Quanto ganha um mentor? Você acha que fazer 5 anos de faculdade, você acha que, cara, pagar $480 para receber, para ter uma consultoria, uma mentoria de 4 ligações, é muito. É muito. Por que é muito? Porque se você pensar que uma pessoa vai estudar 4 anos e você começando agora do zero com a mentoria, em 3 meses você conclui essa mentoria, em 6 meses você já está no mercado de trabalho, aquela pessoa que começou a faculdade lá atrás, quando você iniciou, 4 anos depois, vai estar saindo da faculdade para ganhar 2, 3 mil e você já vai estar ganhando a bagatela de 5, 7, 8 mil euros. 8 mil reais por mês. Por quê? Você já vai estar a nível sênior, nível pleno. Então vamos lá, pessoal. Tá bom. Falei que eu vou abrir o meu carrinho da parte de mentoria, tá? Você terá direito a aulas ao vivo, aulas semanais ao vivo. Esse curso aqui está 3 meses de acesso, mas na verdade são 1 ano de acesso. As aulas vão ser feitas online comigo todas as semanas. Tem toda a preparação ali da parte de trabalho, LinkedIn, e tem muito mais que isso. Por que tem muito mais que isso? Porque eu vou acompanhar vocês. Tem pessoas que, durante essa mentoria, vai participar de entrevistas e eu vou estar lá ajudando você a passar nessas entrevistas. Tá bom? Eu estou abrindo agora, tá? O acesso. Essa mentoria, ela vai custar 2.497. Ela vai ser dividida em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Agora, vamos lá, porque agora vem a melhor parte, a parte da premiação. Para aqueles que forem os primeiros inscritos, começando hoje, 15/12, até as 23h59, vai concorrer. O que acontece? Uma vez que você se inscreveu, você passa a ser o meu mentorado. O meu mentorado se inscrevendo nesse primeiro, eu vou chamar esse primeiro, como é que eu... Primeiro... deu um branco aqui, espera só um pouquinho. Nesse primeiro slot. Nesse primeiro lote, o que vai acontecer? Você vai concorrer a um notebook premium e uma masterclass com um engenheiro que trabalhou dentro da AWS, tá certo? Então, vamos lá, de novo. Para todos aqueles que se tornarem aluno agora, até a meia-noite, vai estar concorrendo esse notebook premium. Parte do primeiro slot. Segundo slot, começando dia 16/12 até dia 18/12, às 23h59 do Brasil, vai estar concorrendo a um notebook standard. Terceiro slot, a partir do dia 19/12 até 22/12, tudo se fecha 22/12, vai estar concorrendo a um notebook basic, tá?
O total de premiações aqui, só dos notebooks, chegam a mais ou menos R$9.000. Então, imagina, você se inscreve, no final recebe uma premiação que já pagou a sua inscrição, fora todos os benefícios de acompanhamento, aulas, tudo. Vamos lá, galera. O que acontece? Eu estou abrindo esse projeto agora, eu vou precisar de ajuda para estar comigo nesse universo Fanáticos for Tech. Os meus mentorados, todos os mentorados, vão concorrer à vaga de trainee. O que significa, quem se inscrever do dia 15 do 12 a dia 22 do 12, vai concorrer a essa vaga de trainee para trabalhar comigo dentro da Fanáticos for Tech. Já é um big impulso de trabalho, porque você já vai começar recebendo para aprender. Então, pessoal, agora vem, eu tô até nervoso, eu tô suando. Premiação nunca vista antes. Vamos lá, pessoal. Segurem-se nas cadeiras. A premiação secreta vai ser o seguinte, todos aqueles que se inscreverem do dia de hoje até dia 22 vão concorrer a uma passagem internacional aqui para Berlim para conhecer o mentor pessoalmente. É isso mesmo. Você vai ganhar uma passagem aérea para vir aqui em Berlim, tomar uma cerveja, um suco, um café da manhã na minha rotina comigo. Fantástico, né? Até eu não acredito nisso. Vamos lá. De novo, todos os mentorados que se inscreverem concorrerão a essa passagem aérea para vir conhecer o mentor, tá certo? Mais uma coisa. Esse curso de imersão, ele é restrito. Eu não vou abrir ele para muitas pessoas, afinal, sou eu que vou dar as aulas, gerenciar, ajudar todo mundo. Então, ele vai ser um grupo para 40 pessoas. E aí, o que tem aqui? Eu falei que é do dia 15 do 12 a dia 22 do 12. Se as 40 pessoas, se as 40 vagas forem preenchidas em 3 dias, eu fecho o carrinho. E aí, não vai até dia 22, hein? Presta atenção nisso. Se fechar antes, é porque já bateu as 40 pessoas. Então, corre lá e seja um dos primeiros. Deixa eu ver. Cara, vi aqui agora. O homem ficou louco. Aceita a Pix sim, cara. Já chego ali. O pessoal ficou doidão na sala, e aí, é isso mesmo, pessoal. Eu tenho muita alegria em dividir com vocês todas as minhas recompensas. Eu tô aqui porque eu tive anjos na minha vida que me ajudaram também. Eu vou fazer alguns podcasts, um deles vai ser o diretor que me deu a oportunidade de estar vindo aqui. Tá aqui na Alemanha, tá aqui na Europa. Você vai ver, eu quero dividir isso com vocês, é de coração. Eu não quero só vender, eu quero fazer parte da vida de vocês. Tá certo? Vamos lá, tem mais ainda. Esse é o QR Code para você ir diretamente para o carrinho fazer o fechamento, tá? Eu já vou voltar aqui, só uma coisa, deixa eu ver uma coisa aqui. Para você ir direto para o carrinho e fazer o fechamento agora. Lembrando, pessoal, lembra daqueles números do WhatsApp, né? Só eu, somente a Carol e somente o Israel pode mandar mensagens para vocês. Ninguém mais. Tá aqui o QR Code que vai te mandar diretamente para o site da Eduz, aonde você já pode se inscrever e se matricular. Lembrando, hein, que até dia 15 do 12, até as 23 horas, ganha um notebook premium, que é o melhor notebook, e ainda a mentoria com o engenheiro que trabalhou dentro da AWS. Aí a galera abriu, aí ó, já soltaram lá. Beleza, galera? Vou deixar mais um pouquinho aqui na tela, mandem perguntas, porque o próximo slide é de perguntas. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui na tela enquanto vocês fazem a pergunta. Como eu falei, fiquei até com calor de abrir essa, hein? Pessoal, quero que vocês tenham a noção seguinte. Ganhar uma passagem internacional é muito bom. É fantástico. Só que o mais difícil não é ganhar a passagem, é você conseguir entrar aqui na Europa. Com essa passagem, eu vou também dar a carta convite para você vir, falando que eu serei responsável por você aqui e você não ser barrado na fronteira. Então, não basta ganhar a passagem, tem que ter a autorização para estar aqui, tá? Por que eu estou fazendo isso? Como eu falei, eu quero ajudar vocês, eu quero estar dentro da vida de vocês. E a mesma segurança que vocês, a mesma confiança que vocês têm vindo fazer o meu curso, eu também tenho com vocês, a ponto de dar uma carta de recomendação
eu sendo responsável por você. É uma troca de energia, é uma troca mútua, tá bom? De conhecimento e entre outras coisas. Beleza, pessoal, vamos para as perguntas. Galera, a Jaqueline, essa Jaqueline tá em todas, né? Só para vocês saberem, a Jaqueline já é aluna, tá, da Fanatics for Tech, tá bom? Ela já é uma mentorada, já é uma aluninha lá. Vamos lá, o que é, Jaqueline? Quem que é do Emanuel Veira? E aí, e para a galera que tá aqui na live, terá algum sorteio? Então, pessoal, sorteio na live não tem, tá? Os sorteios são para quem vai ser, para quem se tornar mentorado, tá bom? É. Quem vai ganhar. O sorteio que vai ter aqui, para quem assistiu até agora, é essa aula com um roadmap de como começar e para onde ir. É uma big de uma premiação também, não é não? Todos os passos que eu expliquei para ti. Vamos lá. Você está na área? Opa, André Pinheiro, vamos lá. Fala, Arthur, como é que você está, irmão? E aí, Rodrigão, o conhecimento em Linux, terminal e comandos é importante para essa área? Para você que está começando agora, não. A área de Cloud Foundation, Cloud Practitioner, não é necessário ter Linux. Logicamente, quando você for lá para, quando você crescer e escolher um segmento, sim, é importante, principalmente se você for para a área de sysadmin ou para a parte de software developer, tá bom? Software developer não, outras áreas. Mas agora, no início, não é obrigado. Não é obrigado e não precisa ter esse conhecimento. Quando será os sorteios do notebook? O sorteio do notebook vai ser dia 15 de janeiro. O sorteio do notebook será dia 15 de janeiro, tá bom? Eu vou abrir uma live para isso, pessoal. Logicamente, os meus mentorados que assinarem já vão receber ali os primeiros passos, vão entrar na comunidade do Discord e lá eu vou postar todas as informações de quando vai ser o sorteio. Eu vou fazer ao vivo, tá, pessoal? E o detalhe, quem ganhar tem os regulamentos, quem ganhar vai ter que fazer um videozinho mandando para comprovar que ganhou, beleza? Faz parte do regulamento, hein? Deixa eu ver. Perguntas importantes? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Só um minutinho. Cadê eu? Opa, aqui. Só um minutinho, remove. Ok, agora eu tô com vocês. Até esqueci, fiquei tão empolgado, fiquei com o chapéuzão para trás. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver as perguntas. Alguma pergunta aí? Vamos ver quando será o sorteio do notebook. Já falei dia 15. Precisa ter certificação para ser contratado? Não. Deixa eu ver. Precisa de certificação para ser contratado? Digo, durante a mentoria, terei que tirar a certificação? Não tem nada a ver, não. Você não precisa de certificação para ser contratado. Olha o exemplo que eu vou te dar. Se você for para uma entrevista com uma pessoa que fez os labs aqui na mentoria, colocou a mão na massa, fez na prática, e ir para uma entrevista, participar de uma entrevista contra alguém que só tirou a certificação, decorou a pergunta, foi lá e colocou a resposta, decorou e colocou, você com certeza vai estar na frente. Por quê? Quando começar a fazer a pergunta, o que você implantou? Eu só tirei a certificação. E o fanático? Eu fiz vários laboratórios aqui. Eu implantei isso. Olha só, apesar de ele ser um júnior ou um trainee, ele já tem experiência, cara. Então, só um minutinho. Tá. Então, assim, não precisa ter certificação. Em termos mais práticos, o que será ensinado na mentoria? Tá, legal. Em termos mais práticos, será ensinado na mentoria, por exemplo, nas primeiras semanas, vou aprender a configurar servidores? Não. Nesse primeiro momento, você vai aprender a configurar toda a infraestrutura, partindo da parte de redes, VPCs, você vai aprender a configurar, você vai configurar servidores sim, EC2, mas você vai configurar os EC2, mas você não vai aprender a mexer dentro deles no Linux, essas coisas, mas você vai aprender a mexer servidores sim. O que mais? Tem muito mais coisa, pessoal. Eu posso abrir aqui, só para vocês terem ideia. Deixa eu abrir aqui. Mais perguntas, vamos colocando mais perguntas. Deixa eu colocar aqui, beleza. Só para vocês terem ideia. Sheets. Só um minutinho.
Todo mundo está vendo minha tela aí, né? Então vamos lá, o que você vai aprender? Introdução a Cloud Computing, fundamentos, laboratório, mais vai aprender redes. Então, se você olhar para todo o conteúdo que eu vou dar nas aulas ao vivo, vai ter um laboratório. Uma coisa que eu não falei, como eu estou esquecendo disso? Pessoal, eu trabalho no mercado corporativo internacional, eu sei o que as pessoas usam, o que as empresas usam lá fora. Então, os laboratórios vai ser realmente com o que é usado no mercado. Não é só chegar ali, colocou um laboratório, cria um usuário, deleta um usuário. Não, não vai ser isso, pessoal. Vai ser realmente o que é usado no mercado corporativo. Então, quando você for para a entrevista, forem te fazer as perguntas, você vai estar com casos reais que geralmente são usados nas grandes empresas. Isso é muito importante, estava esquecendo de falar. Então, você pode ver que são 12 semanas de aula, vão ter vários laboratórios. Aqui, como eu falei, toda a parte do LinkedIn, eu vou, através das lives, ensinar a fazer análise de perfil, criar sua brand pessoal, ter experiência técnica, como é que você adquire, pegar a experiência técnica, colocar essa experiência através do laboratório do seu LinkedIn, preparação para as entrevistas, negociação salarial. Cara, como eu amo fazer trabalhar com negociação salarial, isso é muito legal. E aí, pessoal, dá só uma olhada. Muitas pessoas, quando chegam na entrevista ou quando vão procurar trabalho, tem bloqueios, tem problemas, não conseguem se desenvolver. Eu coloquei aqui alguns pontos que, quando eu estiver trabalhando com meus mentorados, através das pesquisas que vão ser lançadas, eu vou identificar, esse cara aqui, ele tem problema com autoestima, ele tem problema com posicionamento, então tem várias técnicas que eu adotava com os meus funcionários, para que eles crescessem dentro da empresa, para que eles conseguissem evoluir e a empresa ter um melhor. Então, eu vou entregar isso para vocês conforme forem dentro da mentoria. Então, tem várias outras técnicas, isso aqui já é técnicas na parte de psicologia, tá? Então, tem várias técnicas que eu vou estudar e que eu vou aplicar, em algumas delas, vai ser direcionado, vai ser diretamente direcionado a você. Perguntas, vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Vamos lá, perguntas. Foco total da mentoria será AWS ou ainda vai ter aquela pincelada em GCP, Azure, no mundo multi-cloud? Ah, Daniel, você. Cara, esse Daniel, ele foi meu primeiro aluno inscrito dentro da minha mentoria. Esse cara tá em todos. Eu acho que ele quer ganhar não só a passagem, como também vir trabalhar aqui na Fanáticos. Isso vai acontecer, irmão. Vamos lá, continua, tá em todas. A gente não vai passar por GCP e Azure. Pode ser, cara, que em algum momento, por causa... O que acontece? A AWS, ela é a maior do mercado e ela é a primeira do mercado. Todas as outras copiam ela. Então, sempre que a AWS lança alguma coisa, a GCP e a Azure, que são menores no mercado, vão lá e falam, cara, a gente tem que copiar, e copia. Então, quando você aprende, marca essa, quando você aprende AWS, você já está aprendendo muitas das coisas para as outras plataformas. Vamos lá, pessoal. Não quero ficar muito, já passamos 21 minutos, deixa eu dar uma olhada que meu monitor aqui desligou, só deixa eu ligar de novo. Só um segundo. Voltou. Mais perguntas? A AWS vive atualizando seu serviço, retirando outros de linha. Você faz atualizações nas aulas? Não, eu não faço atualizações, mas eu ensino você como ver. Porque toda vez que a AWS retira alguma coisa do seu portfólio, ela lança isso numa página de atualizações e mostra lá também o que você tem que desativar, o que você tem que ativar, o serviço que está sendo deprecado, eu não lembro mais como falar em português, que está sendo retirado, eles colocam qual serviço vai ser substituído. Então, vou ensinar você a ver sim. Próximo. Foco total na mentoria, beleza. Rodrigo, você vai continuar postando conteúdos nesse canal? Cara, quando você fala canal, é do YouTube? Se for do YouTube, ainda não, tá? Nesse primeiro momento, meu foco vai ser total para os mentorados através do Instagram e das aulas online. Só lá para, deixa eu ver, para o meio do ano de 2025, eu vou abrir meu canal no YouTube, tá bom? Mas vou postar conteúdos futuramente, sim. Grande parte
algumas partes das aulas eu até posso postar, não toda, mas algumas partes eu posso postar sim. Então, clica no sininho lá, já vai se inscrevendo, porque sempre que sair alguma coisa você vai receber. Em termos mais práticos, o que será ensinado já foi. Conheço o Rodrigo há quase 20 anos. João, cara, eu tenho que falar. Esse João cabeção aí, ó, olha o tamanho. Esse cara foi o que me trouxe para a Europa. Eu estava lá no Brasil todo, sabe, não estava contente com a empresa. Ele falou assim, Rodrigo, por que você não vem aqui para a Europa? Eu falei, você tá louco? Eu vou lá falar alemão? Porque naquele momento estava estudando e fazendo entrevistas para ir para o Canadá. E aí, ele me incentivou, eu apliquei para a vaga, no final eu entrei e tomei a vaga dele, tô brincando. Eu entrei na vaga dele porque ele estava saindo da empresa. João, tudo que eu tenho hoje, cara, você sabe as batalhas, eu vi também a sua batalha no seu caminho. Todas as batalhas, tudo que a gente passou hoje, muito obrigado por estar no meu caminho. Você fez parte, eu te agradeço, irmão. Obrigado. O que eu tenho hoje começou com seu voto de confiança falando, esse cara é bom pro seu... Quando você falou isso pro seu diretor. Eu te amo, você sabe disso, você e sua família. Vamos lá. Pessoal, mais 3 perguntas e a gente encerra, porque já passamos das horas, tá bom? Bora, o que mais? Rodrigo, lembra do Réveillon na casa do Cap? Você... João, coisa que acontece em Berlim, fica em Berlim, João. Para aquela galera que está na live, deixa eu ver. Eu acho que seria isso, pessoal. Mais perguntas? Não, acho que é isso. Então vamos lá, pessoal. Estou encerrando por aqui agora. Vejo você durante a semana. Vou fazer alguns posts ainda no meu Instagram. Fiquem ligados. Pode surgir mais coisas. Até mais. Abraços.